Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao canal da Fer Falcão. Se você ainda não está inscrito, se inscreve agora, não sei o que está esperando, e já dá aquele joinha, assim o YouTube entende que esse vídeo é legal, tem uma mensagem interessante e outras pessoas virão aqui neste canal para ver o vídeo, né? Já coisei coisinho, assim você é notificado sempre que tem vídeo novo, e hoje eu venho falar para vocês como está esta questão da vacina para o Covid aqui na França? Curioso? Então espera aí. Muito bem, então, como estamos aqui na França? Só para explicar, né, aqui estamos tendo muitas críticas ao governo por conta da demora, então tá bem lento ainda, né, comparado com todos os outros países da União Europeia. Então o governo está sendo fortemente criticado por ser o último, né, na corrida, né, então eles têm comparado muito com a corrida, né, de cavalos, dizendo quem é o que tá ganhando, né, e o que tá lá atrás, que é a França. Então, comparado com os outros países, nós estamos bem lá atrás. E, para dar uma ideia do que é esse bem lá atrás, nesse final de semana eles estavam criticando, dizendo que nós tínhamos só 238 pessoas vacinadas na França. 238 pessoas, tá? Não 1000. 238, ponto. E isso era o tanto de pessoas que tinham sido vacinadas até o final de semana aqui na França, no país inteiro, ok? E ontem, então eles falaram, aceleramos, estamos com 516 pessoas vacinadas, olha só. Então nem dobrou ainda, né, de 516 no país, estão entendendo? Então, pois é, então existe essa questão de ser, acho que o último país da União Europeia e um dos mais lentos, mais atrasados do mundo aí pra fazer um plano de vacinação realmente efetivo, né? E o que é um dos problemas? Por isso que eu quis fazer esse vídeo, né, pra falar não só disso, mas explicar um pouco a questão ética que estamos tendo por aqui, especialmente com relação às pessoas idosas, né? Então eu, como tenho esse pezinho aí na geriatria, venho falar um pouco pra vocês dessa questão ética, que seria o quê? Imagina lá uma senhora de 90 anos que tá na casa de repouso e que tem distúrbios cognitivos, né? Então, perda de memória, né? Ela não consegue realmente dizer se ela está de acordo ou não, né? Ela não tem as capacidades mentais necessárias para entender o que está acontecendo e decidir por ela mesma se ela quer ou não tomar a vacina. E aí, o que a gente faz com esta pessoa? Dá a vacina força? Dá a vacina assim no sentido, ela nem vai saber, vamos dar aqui, pronto. Não dá, né? A gente não pode fazer isso, tem toda essa questão ética. Só que aí o governo criou um protocolo muito absurdo, que faz atrasar ainda mais o processo. Porque, olha só, primeiro, esta pessoa tem que passar por uma consulta pré-vacina. Então tem que ter o médico que esteja, né, com horários disponíveis para ver cada um dos moradores da casa de repouso em consulta. Essa consulta tem que ser com alguém responsável, né, ou alguém da família, ou se a pessoa está sob tutela, o tutor, para discutir, né, do ponto de vista clínico, se tá tudo ok, se ela pode tomar vacina ou não, se ela tá com uma infecção, por exemplo, ela não pode, né? Então faz essa consulta pré-vacina. Então, depois de feita essa consulta pré-vacina, né, a pessoa tem 5 dias para pensar, refletir, né? Tá tudo ok, quero mesmo, não quero, tenho ainda alguma dúvida, não tenho, né? E o problema continua com aquelas pessoas com, né, distúrbios cognitivos, por quê? E se não tem um tutor? E se não tem alguém da família, né? Como que a gente faz? Quem vai ser o responsável por essa pessoa? E estavam querendo jogar a bola, né, pro médico que dá essa vacina. Então, por exemplo, o meu cônjuge, que é geriatra, ele ia ficar com a responsabilidade nas costas dele, né? Não ia ser nem o hospital onde ele trabalha, nem o EPAD, né? O que chama EPAD, né? A casa de repouso onde ele atua, né? Que faz parte do grupo hospitalar.
E aí, né, poxa, legal, né, brigadão. Então nem o governo, nem o hospital onde eu trabalho, nem a casa de repouso vão segurar a bola pra mim. Sou eu que vou pegar toda a responsabilidade. O que é isso, né? Então, isso tem atrasado bastante, né, a questão da implementação da vacina aqui na França. Além disso, eles fizeram fases para a vacinação. Então, a primeira fase seria vacinar justamente essas pessoas idosas em casas de repouso. E aí já empacou, né? Porque fala, vamos vacinar primeiro essas pessoas que são as mais difíceis da gente conseguir um aval, né? E as mais difíceis da gente conseguir dizer se realmente posso vacinar, não posso, do ponto de vista clínico ela tá bem, não tá, vai reagir bem, não vai, né? Então, primeira fase seria essa. O que daria mais ou menos 750 mil pessoas. Então vocês podem ver que com 516 a gente ainda tá bem longe de atingir esse objetivo, né? Também fazem parte desta primeira fase os profissionais que trabalham nas casas de repouso. Aproximadamente 100 mil pessoas, para vocês terem uma ideia. A segunda fase é para aquelas pessoas idosas que não estão em casa de repouso. Então, todas as pessoas idosas da França. Lembrando que aqui a gente considera, né, a terceira idade a partir de 75 anos, não 65 como no Brasil, né? Porque aquela velha história, né? A gente faz a fila de prioridade para idoso, mas quando você chega aqui na França não existe isso, porque tem mais idoso do que gente mais nova. Então as filas para idosos iam ficar maiores que as filas normais, né? Então não faz sentido. A terceira fase seria então para pessoas com mais de 50 anos e também aquelas com menos de 50 anos e que apresentam fatores de risco para uma infecção mais grave, né, do Covid. E a quarta fase para todas aquelas pessoas que trabalham, né, em funções que estão a risco, por exemplo, os profissionais de saúde, mas também aquelas que estão mais expostas, né, e que trabalham o tempo todo em contato com outras pessoas. E também todas aquelas pessoas que são consideradas vulneráveis ou em situação precária, né? Então seriam aquelas pessoas que moram na rua, né? Ou que ficam em alojamentos, né? Então seria a quarta fase para esse grupo aí de pessoas. Lembrando que estamos ainda naquela primeira fase que nem avançou ainda muito bem por conta desses bloqueios aí que eu expliquei pra vocês. Então a questão ética acaba sendo muito por esse ponto de quem vai decidir se eu posso ou não vacinar esta pessoa que não pode falar por ela mesma, né, nas casas de repouso. Já empacamos ali. Aí o que aconteceu? Pessoalzinho, lógico, né, espertinho, ontem, então eu tô gravando esse vídeo aqui pra vocês dia 6 de janeiro, então ontem, dia 5, já foi tomada uma decisão pra substituir essa consultação pré-vacina, porque estavam vendo que aquilo estava sendo complicado, né? Já era difícil achar alguém para responder pelo paciente para fazer essa consulta pré-vacinação, se a pessoa não pode responder por ela mesma. Aí tem aquela questão, né? A pessoa tá próxima, às vezes mora do outro lado da França, vai fazer por telefone? Não vai? Como que a gente vai fazer? Tem horário, né? Encaixa o horário do médico com, né, a família, com o paciente, enfim, né? Aquela confusãozinha básica, né? E aí então eles falaram, quer saber? Então vamos dar uma acelerada no negócio? Porque eles viram que o pessoal tava rindo, né, deles de ter tido só 238 mais ou menos aí vacinações, né, comparado com o resto da Europa. Aí eles falaram, então tá bom, então vamos dar uma acelerada nessa consultação pré-vacina. E aí qual foi a ideia? Bom, que história é essa, né? Não tem lugar nenhum que a gente é obrigado a fazer uma consulta pré-vacina. E também esses 5 dias, né, pra dar uma pensada se vai mudar de ideia ou não, vamos fazer então logo antes da vacina, como é pra toda e qualquer outra vacina. Você chega e fala assim, ó, a vacina é assim, tem tal risco, pode ter tal efeito colateral, tá de acordo? Tá, então vamos lá, e já faz a vacina, entendeu? Então foi essa a mudança que eles fizeram, que foi anunciada ontem. Então ainda não sei falar pra vocês como que vai se dar este processo, né? Mas teremos aí novas informações nos próximos dias. E aí, então, respondendo a grande questão, e aí, tomei ou não tomei a vacina? Não, porque como vocês podem ver, eu tô nessa fase 4 e ainda estamos bem longe da fase 4 por aqui. Então é mais ou menos isso. Lembrando que aqui na França, as vacinas, elas são fornecidas para os médicos. São os médicos que vacinam os pacientes. Então, é o médico generalista que dá a vacina no consultório dele.
Não tem essa questão de posto de saúde, né? O centro, a unidade básica de saúde que vai vacinar todo mundo gratuitamente. Não, o paciente normalmente, né? Eu não sei como tá sendo agora pro Covid, eu vou procurar saber pra falar pra vocês, mas normalmente, né, para as outras vacinas, o médico dá uma receita para o paciente, ele vai até a farmácia, compra a vacina e volta com ela para o médico aplicar. É assim que se faz, tá? Ele compra, então não é gratuito? É mais ou menos assim que funciona aqui na França. Ele compra e depois vai ser reembolsado pelo sistema de saúde. Então vamos dizer, é gratuito, mas a gente tem que avançar o dinheiro. É assim para tudo aqui na França. Pra mim era muito estranho isso no começo. Não tem isso de, é gratuito, pronto, você vem, pega e acabou. Não, você paga, você avança, né, essa soma e depois você é reembolsado. Totalmente ou parcialmente, depende do que é, se tinha realmente uma receita. Porque às vezes, né, por exemplo, um paracetamol, né, para dor de cabeça, ou remédios assim mais simples que não precisa de receita, se você vai comprar sem receita, você pode, mas você paga e não é reembolsado. Se você tem a receita, você é reembolsado. Então tem toda essa questão, entenderam? Então não é realmente gratuito, você vai ser reembolsado depois. E às vezes o processo de reembolso é longo e complexo. Mas, enfim, é assim que funciona por aqui. Então são os médicos que aplicam as vacinas, não os enfermeiros, como acontece no Brasil. Muito bem, acho que eu já falei, dei uma visão aqui global aí dessa vacina, da questão de vacinação em geral na França e da vacina sobre o Covid. Respondendo a questão, não tomei e não tenho previsão para tomar por enquanto, porque ainda não tem uma data para dizer quando essa vacina será disponibilizada para os profissionais da saúde, muito menos de quando ela vai chegar no meu hospital, né? Então é isso, assim que tiver mais novidades eu volto aqui fazer vídeo pra vocês. Então não esqueçam de coisar o coisinho, porque é o coisinho que põe uma mensagem aí pra vocês de notificação falando que a Fer Falcão fez um vídeo novo. Então não esquece de coisar o coisinho, tá certo? Até a próxima, pessoal. Fiquem bem, fiquem em paz e com saúde.